Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Chegamos a mais uma aula do nosso curso e hoje é dia de falar sobre a carta da força. Já vou mostrar para vocês os dois decks que a gente está utilizando como exemplo. Esse é o nosso deck de estudo, o Tarô Golden Novo. Carta da força número 8, reparem no desenho. E o deck alternativo, o Tarô Musha, para a gente fazer apenas um comparativo. Elementos que se repetem, elementos que se diferenciam. A base da carta aí é a dama, o leão, o número. Hoje eu vou mostrar só esses dois decks, porque daqui pra frente vocês já entenderam que pode existir várias temáticas, vários tipos de tarô. Você pode comprar o deck que você quiser. O importante é que os elementos clássicos estejam ali, que as interpretações mais concretas da carta apareçam. Bom, vamos lá, sem ficar enrolando, vamos falar sobre a carta da força. Bom, nesse estágio do caminho, nesse ponto em que a jornada se desenvolveu, chegamos no arcano de número 8. Na maior parte dos decks, a carta da força vai ser o número 8. Entretanto, existe aquela variação que eu já falei para vocês no começo. Em alguns baralhos baseados no tarô de Marsella, a carta vai ser o número 11. Entretanto, para nós aqui que estamos seguindo a escola do Rider-Waite, a carta é o número 8. Em primeiro lugar, essa carta aqui vai simbolizar, para quem gosta de astrologia, para quem gosta de signos, a metade da roda do zodíaco. Esse é o exato ponto da jornada onde a gente deixa o signo de leão e avança para o signo de virgem. É por isso aqui que temos uma donzela domando um leão. O que essa carta vai nos dizer enquanto interpretação? Ela vai nos afirmar, ela vai nos informar de um ponto da jornada onde as dificuldades aparecem, as angústias aparecem, mas você supera. Com doçura e inteligência, você supera a agressividade e a adversidade. Quando essa carta sai no aspecto positivo, que em geral a carta da força em geral, ela vem enaltecendo a força que nós temos, tá? Ela vem falando para você não aplicar a força bruta, a força externa, mas sim para você aplicar a sua força interna, a sua resistência e a sua inteligência. Se vocês olharem para a carta, não é possível no nosso mundo físico que uma pessoa com essa gentileza consiga domar um leão. Então é exatamente sobre isso que a carta fala. Se você for esperto, inteligente, usar as ferramentas certas, você tem tudo à sua disposição para fazer o que quiser, inclusive domar um leão, tá? Aqui a carta se vale do exagero para mostrar todo o potencial que você tem. E de repente você não está usando. E é aí que a carta vai nos falar do lado negativo. Caso ela saia ali em uma leitura em um lado negativo, e a gente vai entender lá para frente nos modelos de tiragem, como eu falo para vocês, por que a carta é negativa, por que está positiva, se é pergunta, se é conselho. Quando ela tiver num aspecto negativo, ela vai estar informando sobre isso. Olha, essa situação que você está enfrentando, ela pode ser contornada. Olha, você está lidando com esses problemas, você está lidando com esses contratempos, mas é tudo uma questão de você usar um pouco mais de estratégia, usar um pouco mais de diplomacia, de inteligência, de sabedoria e parar de resistir, parar de dar o soco na ponta da faca, parar de tentar bater o prego com a sua mão. Se você usar a sua gentileza, a sua diplomacia, a sua inteligência, ao invés da força bruta, de bater de frente, de brigar com todo mundo, você consegue contornar todos esses problemas. O leão também simboliza os instintos, aqueles pontos humanos que acabam sendo exagerados ou talvez desagradáveis. Quando a gente tem muita raiva, quando a gente tem fúria, quando a gente tem ciúmes, quando a gente tem inveja. Então, em algumas leituras, a carta da força vai nos falar sobre isso. Olha, para você contornar os problemas, você tem que domar aquilo que você está pondo para fora, a sua fera interior, e colocar o seu lado humano para fora. Você tem que ser menos egóico. O signo de leão fala muito sobre o ego, sobre querer estar à frente de tudo, sobre tudo você levar para o pessoal, tudo ferir você, e de repente a situação não é sobre você. Então é um ponto onde você tem que se atentar para não ficar obedecendo o seu ego, as suas cóleras humanas, os seus desejos mais animalescos, até mesmo seus impulsos, podem eles às vezes ser sexuais, podem ser os seus vícios. A carta da força vai nos falar: doma esse seu lado animal, faça aquilo que tem de mais puro no ser humano. O negativo vai estar te dando um puxão de orelha, falando que você não está fazendo o que deveria. E o lado positivo vai te alertar que você tem habilidade, que você consegue sim. Ele vai levantar a sua autoestima. Nesse caso, o signo do leão aí vai estar falando: olha,
Você tem sim que se colocar à frente, você tem sim o seu valor. Você está muito escondido, muito acanhado, muito tímido. Você está escondido, você é um leão e está permitindo que qualquer coisa apague o seu brilho. Vocês conseguem perceber que essa carta ela tem os dois lados bem separados, ela está dicotomizada? Vai depender muito do polo da leitura, do polo da tiragem, da pergunta que foi feita, do conselho que se espera, da situação que o consulente está enfrentando. Então, muitas vezes, a carta da força, assim como as cartas que vêm daqui para frente na jornada, elas pedem complemento, elas pedem uma segunda carta, elas pedem uma elaboração mental maior. É um ponto da jornada onde o tarólogo tem que estar com mais habilidade, com mais reflexão, tá? Como eu sempre digo para vocês nas aulas, fica aqui algumas tarefas para vocês pesquisarem, para se aprofundar nos símbolos da carta. Pesquisem o que o arquétipo do leão transmite, perguntem o que o número 8 transmite na numerologia e incorporem isso nas anotações de vocês, certo? É muito importante que vocês pesquisem tudo isso que vem na simbologia das cartas, além do que eu falo aqui. Toda carta de tarô, que é um arcano, como eu disse na primeira aula, arcano vem do arcanum, que quer dizer arca. É um baú. Ali dentro, quanto mais você for cavando, mais símbolos você vai perceber. Além disso, é necessário assistir outros tarólogos, porque existem interpretações quase infinitas da carta. Entretanto, você nunca vai ver por aí alguém puxar a carta da força e falar assim, olha, é um tempo tranquilo, é um tempo de férias, é um tempo onde você não precisa fazer nada, é um tempo onde o universo vai agir por você. Não, isso é um absurdo para a carta da força. Porém, existem muitas e muitas coisas que dá pra gente ler com a mesma carta. Entenderam? Uma coisa importante que eu tô falando para vocês desde o começo, aqui essa carta traz os dois aspectos separados e as cores também mostram. O lado masculino está representado pelo leão, que aqui ele é bem laranja, e o feminino está representado pela donzela, que está vestindo branco. Eu já disse para vocês que aqui no tarô, o branco e o azul clarinho são o feminino, o vermelho e o laranja são o masculino. Então aqui nós temos as duas forças interagindo. É mais um sinal de que para ter força é necessário equilíbrio. A parte positiva dos instintos, a parte positiva da sua racionalidade, ok? Claro que tudo que for possível de se interpretar com a força em saúde, dinheiro, amoroso, tudo isso a gente vai estudar a fundo nas aulas de tiragem. Mas, para vocês já irem se familiarizando, guardem esses símbolos. O 8, a donzela, o leão, ok? Os instintos internos, a racionalidade, o equilíbrio, o ego. São palavras-chave para vocês entenderem a carta da força. Isso é o básico desse arcano, a gente se vê numa próxima aula. Gratidão.